Mas naquele momento, tudo o que podíamos fazer era ficar juntos. Aquele espaço tranquilo, sem futuro, sem nada, era aconchegante. Entretanto, não sei como explicar, eu tinha um pressentimento terrível de que o momento de pagar a conta estava chegando. A enormidade deste pressentimento aumentava a sensação desolada de nossa orfandade. Já era noite. Uma noite transparente, quando começamos a comer o enorme jantar que eu tinha preparado. Salada, torta, carne recheada, croquetes, tofu frito, legumes ao vapor com molho de soja, frango Kiev, carne de porco agridoce, pasteizinhos chineses. Uma miscelânea de pratos de vários países. Mas não tinha importância. Para acabar com tudo, precisávamos de muito tempo e de muitos copos de vinho. Yuichi, coisa que não era normal, estava bêbado. Pensei. É estranho com tão pouco vinho, mas logo me dei conta, surpresa, de que havia uma garrafa vazia no chão. Devia ter bebido tudo enquanto eu estava cozinhando. Aposto que está bêbado, pensei. Bobamente, perguntei. Yuichi, você bebeu essa garrafa toda antes do jantar? Yuichi, estendido no sofá, balançou a cabeça afirmativamente e continuou mastigando um talo de aipo. Pela sua cara não se diria, falei. Seu rosto imediatamente ficou com uma expressão de tristeza sem fim. Como é difícil lidar com bêbados, pensei e perguntei. Yuichi, o que é que você tem? Faz um mês que todos me fazem esta mesma pergunta, e me dói ouvir isso. Todos? Onde? Na universidade? É, mais ou menos. Você está bebendo assim há um mês? Mais ou menos. Então é normal que você não tivesse vontade de me telefonar, disse rindo. Me parecia que o telefone brilhava. Ele também riu. Quando de noite voltava bêbado para casa, as cabines telefônicas na rua pareciam luminosas, piscavam. Nas ruas desertas, então, elas chamavam a atenção de longe, não é? Então eu pensava, preciso ir até lá e telefonar para Mikage. Repetia seu número, procurava o cartão magnético, entrava na cabine. Mas depois pensava, onde estou? Que é que eu vou dizer para ela? E eu não ligava. Voltando para casa, emborcava na cama e sonhava que você estava chorando ao telefone e com raiva de mim. Era tudo imaginação sua, e às vezes a imaginação é pior do que a realidade. Sabe, de verdade estou me sentindo feliz. Acho que Yuichi não sabia direito o que estava dizendo. Continuou a falar com a voz sonolenta e arrastada. Mikage, minha mãe morreu. Mas mesmo assim você está aqui, na minha frente. Eu achava que você estivesse zangada e não quisesse mais me ver. Estava preparado, parecia inevitável. Pensar no tempo em que nós três vivíamos juntos aqui podia me fazer mal. Muitas vezes achei que não nos veríamos mais. Sempre gostei de ver alguém dormindo no sofá. Os lençóis brancos, bem engomados. Mesmo estando em casa, era como se eu estivesse viajando. Desde que deixei de fazer minhas refeições com regularidade, pensei muitas vezes: que é que eu faço? Cozinho alguma coisa? Mas até as comidas emitem uma luz, não é? E quando a gente come, esta luz se extingue. E como isto me fazia mal. Limitava-me a beber. Pensava: se eu explicar isso a Mikage, talvez ela fique comigo. Talvez eu possa falar com ela, mas seria bom demais, e tinha medo de me iludir. Um medo horrível. Se eu tivesse esperança e se você tivesse ficado furiosa comigo, eu me afundaria no desespero. Eu não tinha confiança nem coragem para lhe explicar como eu me sentia, de uma forma que você pudesse me entender. É bem típico de você, falei num tom meio zangado, mas a ternura transparecia nos meus olhos. Já nos conhecíamos muito bem. Havia entre nós uma compreensão profunda, quase telepática. Apesar do álcool, ele captava com clareza a complexidade dos meus sentimentos. Se o dia de hoje não acabasse mais, se esta noite pudesse continuar assim, Mikage, fique morando aqui, disse Yoichi. Sim, eu poderia. Falei me esforçando para ser gentil, achando que ele estava falando sobre o efeito da bebida. Mas agora Eriko não está mais aqui. Seria uma vida a dois, como mulher, como amiga? Que tal vendermos o sofá e comprarmos uma cama de casal, ri Yuichi. Depois disse com franqueza. Nem eu mesmo sei. Aquela estranha sinceridade me comoveu. Yuichi continuou. Por enquanto não consigo pensar em nada. O que é que você representa na minha vida? O que é que você representa na minha vida? O que será de mim agora? O que mudará com relação a antes? Não tenho a menor ideia. Posso tentar pensar nisso, mas no estado em que me encontro, eu não seria capaz de tomar decisões acertadas. Prefiro não fazê-lo. Preciso ir embora daqui o mais rápido possível, gostaria de fugir. Não posso envolver você nisso. Que felicidade poderia lhe proporcionar? Nós dois somos assediados pela morte, e tenho medo de que seja sempre assim enquanto estivermos juntos.
Yuichi, você não precisa pensar nisso agora. Deixe as coisas correrem, disse, sentindo vontade de chorar. Talvez amanhã eu tenha me esquecido de tudo. De uns tempos para cá, sempre acontece isso. São coisas que não resistem até o dia seguinte. Yuichi estava deitado de bruços no sofá. Sem forças, murmurou. O que é que eu devo fazer? Parecia que a casa toda, no silêncio imóvel da noite, estava escutando. Que ela também estava perplexa com a prolongada ausência de Eriko. A noite avançava, esmagando-me como um peso. Eu tinha a sensação de que nada podia ser partilhado. Eu e Yuichi subimos uma escada frágil até o topo, nas trevas mais negras, e de lá espiamos o caldeirão do inferno. Olhávamos para aquele mar de fogo incandescente, com a fumaça golpeando-nos no rosto, quase a ponto de fazer-nos perder os sentidos. Para nós dois, o outro era a pessoa mais próxima no mundo, o amigo insubstituível. Entretanto, não estávamos de mãos dadas. Nossa natureza nos impele a ficarmos em pé sozinhos, por maior que seja o nosso desespero. Porém, quando vejo seu perfil inquieto, iluminado pelo fogo infernal, penso, embora sempre tenhamos agido como irmãos, podíamos dizer que éramos um casal. Não no sentido habitual da palavra, mas no sentido ancestral. Éramos o homem e a mulher. Mas no lugar onde nos encontrávamos era assustador demais. Não era um lugar que favorecesse a harmonia entre as pessoas. Mesmo tendo estado até aquele momento absorta em divagações, desatei a rir. Vejo os dois amantes na borda da cratera do inferno, prestes a suicidar-se juntos. Significa que o amor entre os dois acabará mal. Eu não conseguia parar de rir. Eu não era nenhuma cartomante. Yuichi adormecera profundamente no sofá. Pela sua expressão, parecia feliz por ter dormido antes de mim. Continuou imóvel, mesmo quando apanhei um cobertor e estendi sobre ele. Enquanto eu levava a montanha de pratos, deixando a água correr devagarinho para não acordá-lo, comecei a chorar sem parar. Evidentemente, não por causa da grande quantidade de pratos, mas porque me sentia completamente abandonada, perdida na solidão desolada daquela noite. Eu tinha ajustado o despertador porque no dia seguinte tinha que ir trabalhar ao meio-dia. Ouvindo um toque insistente, estendi a mão, aborrecida. Era o telefone. Atendi. Alô? Disse, mas lembrando de repente que eu não estava na minha casa, acrescentei confusa. Casa dos Tanabe. Ouvi um clique, tinham desligado. Mesmo estando meio sonada, não podia deixar de pensar, será que era uma garota? Virei-me e olhei para Yuichi, que continuava dormindo pesadamente. Tanto melhor, pensei. Me arrumei e saí para o trabalho sem fazer barulho. Eu tinha toda a tarde para decidir se devia ou não voltar aqui hoje à noite. Cheguei ao trabalho. O gabinete da professora, as cozinhas e o estúdio fotográfico ocupavam um andar inteiro de um grande edifício. A professora estava no gabinete examinando as provas de alguns artigos. Era uma mulher ainda jovem, de gosto apurado e gestos afáveis. Mal entrei, ela deu um sorriso, tirou os óculos e fez comentários sobre o trabalho do dia. Naquele dia, os preparativos para as aulas de culinária que começavam às 3 seriam bastante cansativos. Assim que eu acabasse, podia ir para casa. Outra ficaria como assistente até o fim das aulas. Antes do anoitecer, meu trabalho estaria terminado. Eu estava quase desapontada, mas o que a mestra acrescentou depois chegou no momento certo. Mikage, depois de amanhã iremos para Izu para uma pesquisa sobre a cozinha local. Ficaremos 3 noites lá. Desculpe se não lhe falei antes, mas você acha que consegue fazer parte da equipe? Izu, é aquele trabalho para a revista? Perguntei surpresa. Sim, parece que as outras garotas têm problemas de horário. A minha ideia é mostrar as especialidades de alguns restaurantes e falar alguma coisa sobre o preparo dos pratos. Então, o que é que você me diz? Nos hospedaremos em hotéis muito aconchegantes e você poderá ter um quarto todo seu. Mas você deve me dar uma resposta o mais rápido possível, no máximo hoje à noite. Antes que ela acabasse de falar, eu disse, eu vou. Não me fiz de rogada. Que bom, fico satisfeita, disse ela sorrindo. Enquanto me dirigia para o laboratório de cozinha, percebi que me sentia aliviada. Afastar-me de Tóquio, afastar-me de Yuichi, ir para longe, embora por pouco tempo, me parecia uma boa ideia. Abri a porta. As outras duas assistentes, Nori e Kuri, no trabalho há mais tempo do que eu, já tinham começado os preparativos. Mikage, já lhe falaram sobre Izu? Perguntou Kuri assim que me viu. Ótimo, não é? Parece que vai ter comida francesa e um bocado de frutos do mar. Disse Nori, sorrindo. Mas por que logo eu? Perguntei. A culpa é nossa. Nós não podemos ir porque já marcamos as aulas de golfe. Mas, se for um problema para você, uma de nós faltará às aulas para ir a Izu. Para nós está tudo bem. Não é verdade, Kuri? Claro, Mikage, não faça cerimônia.
As duas estavam sinceramente preocupadas. Sacudi a cabeça, rindo. Não há nenhum problema. As duas tinham frequentado a mesma universidade, estudavam culinária há 4 anos e já eram verdadeiras profissionais. Kuri era uma garota viva e meiga, mas Nori era uma beleza, num tipo elegante. Eram muito amigas, o gosto refinado com que escolhiam suas roupas deixava a gente de boca aberta. Eram discretas, gentis e pacientes. Claro, pertenciam ao gênero senhoritas de boa família, tão comum no mundo da cozinha, mas seu brilho era genuíno. Às vezes, se eu atendia o telefone quando a mãe de Nori chamava, sua voz era tão doce e gentil que me encabulava. Também me surpreendia o fato de ela saber detalhadamente a programação diária de Nori. Mas talvez todas as mães sejam assim. Quando Nori falava com ela ao telefone, afastando os cabelos sedosos com a mão, sua voz risonha parecia um sininho de prata. E embora pertencessem a um mundo bem distante do meu, eu gostava muito delas. Mesmo que eu lhes alcançasse apenas uma escumadeira, não deixavam de dizer obrigada, com um sorriso. Se eu estivesse um pouco resfriada, logo se preocupavam com a minha saúde. As duas, de avental branco brilhando sob a luz, eram uma visão de felicidade. Havia várias pequenas tarefas a serem feitas antes das 3. Dispor os ingredientes na vasilha, levar ao fogo bastante água para ferver e calcular as doses. Aquela sala espaçosa, que a janela esvidraçada inundava de sol, com suas grandes mesas alinhadas, os fornos comuns e de micro-ondas, me lembrava a sala de economia doméstica da escola. Trabalhávamos alegres, fofocando. Aconteceu algo depois das 2. De repente, ouvimos baterem na porta. Será a mestra? Falou Nori surpresa, e com hesitação disse, entre. Enquanto isso, Kuri nervosa sussurrava, a mestra vai me repreender porque eu não tirei o esmalte das unhas. E eu estava abaixada, remexendo a bolsa à procura do removedor. A porta se abriu e uma voz de mulher disse, a senhorita Mikage Sakurai está? Surpresa ao ouvir meu nome, me ergui de repente. Na porta estava uma mulher que eu jamais tinha visto na vida. Os traços do rosto ainda tinham alguma coisa de infantil. Parecia mais jovem do que eu. Era baixinha, seus olhos eram redondos e duros. Vestia um casacão marrom sobre um pullover amarelo claro. Calçava sapatos bege e tinha um ar decidido. As pernas eram um pouco grossas, mas no conjunto não era feia. Havia alguma coisa de sensual naquele corpo gorducho. A testa era baixa e os cabelos cuidadosamente penteados para trás. Naquela rotundidade geral, salientavam-se os lábios pintados, parecendo que ela estava zangada. Não que na sua aparência houvesse algo particularmente desagradável, no entanto, pensei inquieta. O estranho é que eu não conseguia me lembrar dela. Nori e Kuri, que estavam perto de mim, olhavam para ela preocupadas. Não pude fazer outra coisa a não ser dizer, parece que não nos conhecemos. Meu nome é Okuno, vim falar com você, disse com voz rouca, mas estridente. Desculpe, estou trabalhando. Você não poderia ligar à noite para minha casa? Você quer dizer a casa de Yuichi Tanabe? Entendi de repente. Devia ter sido ela quem telefonara de manhã. Não, para minha casa, disse eu decidida. Nori interveio. Mikage, se você quiser, vá falar lá fora. Eu posso dizer à mestra que você foi comprar alguma coisa na viagem. Não é preciso, disse Okuno. Vou terminar logo. Você é amiga de Yuichi Tanabe? Perguntei procurando manter a calma. Sim, respondeu ela. Sou sua colega de curso. Vim pedir-lhe um favor. Vou ser clara. De agora em diante, faça o favor de deixar Yuichi em paz. Quem deve decidir isso é ele, respondi. Mesmo que você seja namorada dele, não me parece que a decisão deve ser sua. Ela, vermelha de raiva, disse. Você acha que o que você está fazendo é normal? Você diz que não é namorada dele, mas entra e sai da casa dele quando quer e até fica lá para dormir quando lhe dá vontade. É bem pior do que viver com ele. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Talvez eu não o conheça tão bem como você que morou com ele. Sou só uma colega de curso, mas sempre gostei dele do meu jeito. Quando a mãe dele morreu, eu consolei o Yuichi. Uma vez lhe falei dos meus sentimentos, e sabe o que ele me respondeu? Você sabe, tem a Mikage. E eu perguntei, ela é sua namorada? Ele, muito embaraçado, falou, deixe isso pra lá, por favor. E depois, como toda a universidade sabia que uma garota vivia na casa dele, esqueci o assunto. Não moro mais lá, tentei dizer. Ela ignorou minha interrupção e continuou. Ficar com um rapaz significa assumir responsabilidades. Mas você pouco está se importando. Curte o lado agradável e enquanto isso Yuichi fica preso a você. Você fica zanzando ao redor dele com seus dedos afilados, seus cabelos compridos e não deixa Yuichi esquecer sua feminilidade. Graças a você, ele é meio homem. Claro, para você é cômodo continuar eternamente deixando as coisas indefinidas. Amar não é uma brincadeira, é também dividir a dor do outro. Mas você pouco está ligando para essa responsabilidade. Fica com um ar indiferente.
com uma cara de quem sabe tudo. Esqueça Yuichi. Eu lhe peço, por favor. Enquanto você estiver por perto, Yuichi vai continuar atolado. Aquelas considerações eram ditadas unicamente pelo interesse, mas a violência das suas palavras tinha conseguido me atingir nos pontos vulneráveis. Sentia-me ferida. Assim que percebi que estava abrindo a boca para recomeçar a falar, eu disse: chega! Ela, aturdida, ficou em silêncio. Eu disse: entendo o que você está sentindo, mas cada um deve enfrentar sozinho seus sentimentos. Em tudo que você disse, não há nada que se pareça com o que sinto. Como é que você pode conhecer tão bem os meus pensamentos se é a primeira vez que nos vemos? E você, como consegue falar com tanta frieza? Disse ela chorando. Eu respondi: quer me fazer acreditar que apesar do seu comportamento você sempre gostou de Yuichi? Eu fiquei sabendo da morte da mãe dele e fui dormir lá por isso. Você está sendo injusta. Senti-me invadida por uma tristeza insuportável. Por certo, ela não tinha o menor desejo de saber como Eriko me acolheu, nem do meu estado de espírito quando tinham ficado comigo ou da natureza frágil e complicada do meu relacionamento com o Yuichi naquele momento. Tinha vindo apenas para me acusar. Mesmo não sendo sua rival, depois do telefonema da manhã, ela tinha procurado informações sobre mim, tinha descoberto onde eu trabalhava e estava ali, vindo a quem sabe de onde, talvez de muito longe, tudo por uma missão deprimente que não podia lhe dar consolo. Ao pensar nos sentimentos daquela garota, que tinha entrado naquela sala cheia de um ódio sem sentido, tive muita pena dela, do fundo do meu coração. Eu não sou insensível, falei. Eu sei o que é perder uma pessoa querida. Além do mais, aqui não é o lugar para falar sobre isso. Por isso, se você tem mais alguma coisa para dizer, e acrescentar: este é o número do meu telefone. Em vez disso, falei: quer que eu me ponha a gritar e atire esta faca em você? Não sei como me ocorreu isso. Ela me olhou fixamente, depois falou num tom gelado. Disse tudo o que tinha para dizer. Bom dia. E se dirigiu para a porta fazendo barulho com os saltos dos sapatos. Depois saiu fechando a porta com um estrondo. Aquele encontro encerrava-se deixando um sabor amargo de um confronto inútil. Mikage, você não fez nada de errado, disse logo Kuri, preocupada comigo. É uma doida, é o ciúme que faz isso, não ligue, Mikage. Disse Nori, olhando-me com ternura. Eu estava parada no meio da cozinha, invadida pelo sol do entardecer, me sentindo terrivelmente cansada. Como de manhã eu tinha saído sem pegar as minhas coisas, voltei à casa dos Tanabe. Yuichi não estava. Preparei um arroz ao curry e comi sem esperá-lo. Talvez eu me portasse com demasiada naturalidade enquanto cozinhava e comia naquela casa. Estava remoendo a conversa com a garota quando Yuichi chegou. Olá, falou. Mesmo que ele não soubesse de nada e não tivesse culpa nenhuma, não sei por que eu não conseguia olhá-lo nos olhos. Yuichi, depois de amanhã devo ir para Izu a trabalho. Deixei minha casa numa desordem tremenda e quero fazer uma arrumação antes de viajar, então vou dormir lá. A propósito, se você quiser comer, deixei um pouco de arroz ao curry. Ah, então eu levo você, disse Yuichi e sorriu. O carro começou a correr. As ruas sumiam atrás de nós. Dentro de 5 minutos, chegamos na minha casa. Yuichi, o quê? Estava pensando. Vamos tomar um chá num lugar qualquer? Tem certeza de que não vai atrasar seus preparativos para a viagem? Para mim está bem. Me deu uma vontade danada de tomar um chá. Então vamos. Onde é que você quer ir? Deixe-me ver. Vamos àquele café em cima do Instituto de Beleza. Sabe qual é? Mas não é um pouco longe? É do outro lado da cidade. Não importa, lá a gente se sente bem. Tudo bem, vamos. Não sei porquê, mas naquela noite ele estava particularmente gentil. Talvez adivinhasse a minha fragilidade. Tinha a sensação de que se lhe pedisse, vamos correndo até a Arábia para ver a lua? Ele responderia, claro, vamos. O pequeno café no segundo andar era muito tranquilo e alegre. As paredes eram brancas e sentia-se um calor aconchegante. Sentamo-nos numa mesinha bem ao fundo. Um diante do outro. Éramos os únicos fregueses e de longe chegavam até nós músicas de trilhas sonoras de filmes. É a primeira vez que estamos juntos num café, não é estranho? É verdade, disse ele surpreso. Estava bebendo um Earl Grey. O Earl Grey tem um cheiro que eu detesto. Lembrei-me de quantas vezes, já à noite alta, a casa dos Tanabe se enchia com aquele cheiro de sabonete. Era Yuichi que saía do seu quarto e fazia chá enquanto eu via televisão, com o volume baixo na noite silenciosa. No fluxo indefinido do tempo e das emoções, grande parte da história e da vida da gente está gravada nos sentidos. E coisas sem a menor importância ou coisas insubstituíveis voltam assim de repente, num café numa noite de inverno. Bebemos litros de chá juntos, por isso me parece estranho. Mas pensando bem, é verdade, disse Yuichi. Não é engraçado? Sorri.
Sabe, nada tem sabor pra mim agora, falou Yuichi, olhando para o abajur da mesa. Talvez eu esteja cansado demais. É normal, Yuichi, é natural, disse meio surpresa. Quando sua avó morreu, você também estava sempre cansada. Penso nisso muitas vezes. Estávamos vendo televisão. Eu lhe perguntava alguma coisa e quando ergui os olhos você estava lá, sentada no sofá, olhando para o vazio sem pensar em nada. Agora compreendo. Yuichi, aprecio tanto o seu esforço para conseguir falar comigo com tanta calma que quase me sinto orgulhosa de você. Com vontade de gritar isso para todo mundo ouvir. Que conversa é essa? Parece que você está traduzindo do inglês. Yuichi sorriu, iluminado pela luz da lâmpada. Sobre o pullover azul, seus ombros tremiam. De qualquer maneira, eu ia dizer, se há alguma coisa que eu possa fazer, diga. Mas parei. Torci para que a lembrança daquele momento em que estávamos tomando chá quentinho e delicioso, sentados um diante do outro num lugar agradável e aquecido, ajudasse a salvá-lo um pouquinho. As palavras são sempre muito cruas e acabam apagando luzes preciosas e frágeis como aquela. Quando saímos, a noite já tinha caído, clara e azul. O ar estava gelado. Como sempre, na hora de entrar no carro, ele abriu a porta para mim, esperou que eu me sentasse e depois assumiu seu lugar no volante. Mal o carro se pôs em movimento, falei: hoje são raros os homens que abrem a porta para uma mulher. E é uma coisa tão simpática. Foi Eriko quem me acostumou assim, riu ele. Se eu não o fizesse, ela ficava zangada e se recusava terminantemente a entrar no carro. E pensar que era um homem. Eu também ri. E pensar que era um homem. Como a cortina de um palco, o silêncio baixou de repente. Era noite na cidade. Enquanto aguardávamos o sinal, olhamos as pessoas indo e vindo, executivos e secretárias, moços e velhos brilhando à luz dos faróis. É a hora em que, sobre a abobada fria e silenciosa da noite, todos, abrigados em blusões e sobretudos, se dirigem para um lugar quente, quem sabe onde. De repente me ocorreu que Yuichi abria a porta do mesmo jeito também para a garota horrorosa da tarde. Sem compreender por quê, senti que o cinto de segurança estava me sufocando. Então pensei apavorada: que raiva, isto é ciúmes! Era a primeira vez que eu sentia ciúme, como uma criança sentindo dor pela primeira vez. Após ter perdido Eriko, eu e Yuichi continuando a correr naquele rio de luz, suspensos na escuridão do espaço, estávamos nos aproximando de um ponto crucial. Eu entendia isso, entendia pela cor do céu, pela forma da lua, pela escuridão do espaço noturno em que corríamos. As luzes nos edifícios e nos postes brilhavam impiedosas. O carro parou em frente à minha casa. O que é que você vai me trazer de Izo? Perguntou Yuichi. Logo ele estaria voltando para casa sozinho, com certeza. Como antigamente, regaria as plantas. Que tal uma torta de enguia? Respondi sorrindo. À luz da rua, o vulto de Yuichi parecia estar flutuando. Uma torta de enguia? Ora, a gente encontra até nos quiosques da estação de Tóquio. Então, chá? Que tal me trazer wasabizuki? É mesmo? Eu não consigo comer. Você gosta disso? Bem, só gosto quando leva ovas de arenque. Ótimo, é isso que vou comprar. Sorrindo, abri a porta. De repente, um vento frio entrou no carro quentinho. Ai, que frio! Gritei. Yoichi, que frio, me ajude! E agarrando-me nele com força, enterrei o rosto no seu braço. O pullover dele estava quente e cheirava a folhas caídas. Em Iso deve estar um pouco mais quente, você vai ver. Dizendo isso, com um gesto quase automático, envolveu minha cabeça com o outro braço. Até quando você vai ficar por lá? Perguntou sem se mover. Encostada nele, eu ouvia sua voz diretamente no meu ouvido. Ao todo 4 dias. Respondi, afastando-me docemente. Quando você voltar, deve estar um pouco melhor e vamos de novo tomar um chá num lugar qualquer. Disse Yuichi, me olhando com um sorriso. Combinado, falei saindo do carro. E da calçada, me despedi acenando. Olhando para o carro que se afastava, pensei, não posso dizer que tudo que aconteceu hoje foi desagradável. Quem pode garantir se quem venceu fui eu ou se foi ela? Impossível saber quem levou a melhor. Não se conhece ainda o resultado final. Não existe um critério de avaliação. E mesmo que houvesse, numa noite fria como esta, eu não conseguiria entendê-lo, nem sequer imaginá-lo. Uma lembrança de Eriko, a mais triste. A primeira planta que tinha comprado, ela que tinha tantas plantas diante da janela, foi um pé de abacaxi. Ela me contou isso um dia. Estávamos em pleno inverno, disse Eriko. Naquela época, Mikage, eu ainda era homem. Um homem bonito, embora com olhos um pouco estranhos e um nariz meio achatado.
Isso foi antes da plástica. Nem eu me lembro direito do meu rosto de antes. Era uma madrugada de verão. O ar estava fresco. Yuichi estava dormindo fora e Eriko chegara do clube com um pacote de Nikuman, presente de um freguês. Eu, como acontecia com frequência, estava vendo um programa de culinária que tinha gravado de manhã e fazendo anotações. No nascente, a aurora começava a riscar lentamente o céu azul. Que tal provarmos estes Nikumans agora? Ela disse, ligando o forno para preparar um chá de jasmim. De repente, Eriko começou a me contar. Fiquei muito surpresa. Achei que tivesse acontecido alguma coisa desagradável no clube e que por isso ela estivesse com vontade de falar. Mesmo sonolenta, fiquei escutando. Era como se a voz dela fizesse parte de um sonho. É uma história muito antiga, do tempo em que a mãe de Yuichi morreu. Estou falando da outra mãe, da mãe de verdade. Da minha mulher na época em que eu era homem. Ela estava com câncer e piorava dia a dia. Nós nos amávamos muito e para ficarmos mais tempo juntos, fui obrigado a deixar Yuichi com os vizinhos. Naquela época, eu trabalhava numa firma. Ia vê-la todas as manhãs e todas as noites, antes e depois do trabalho. Aos domingos levava Yuichi comigo, mas ele era pequeno demais para entender. Eu teimava em ter uma fé desesperada, uma esperança por mais tênue que fosse. Cada dia era mais negro que o outro. Eu não percebia isso naquele tempo, mas ela estava num lugar ainda mais escuro. Eriko falava tranquila, de olhos baixos como se estivesse contando uma história linda. Naquela luz azulada, sua beleza chegava a me dar arrepios. Gostaria de ter alguma coisa viva neste quarto de hospital. Minha mulher disse um dia, alguma coisa que tenha vida, que esteja ligada ao sol. Uma planta, é isso, uma planta. Você compra uma bem grande e que não exija muitos cuidados. Feliz por poder dar um presente à minha mulher, que nunca pedia nada, fui voando até o florista. Eu, naquela época, um homem igual aos outros, não distinguia uma violeta de um ficus. Eu só sabia que não queria um cactus. Então, comprei um pé de abacaxi, que logo reconheci pela fruta que estava nascendo. Quando voltei ao hospital, minha mulher, feliz, não parava de me agradecer. O fim estava cada vez mais próximo. Uma noite, 3 dias antes de entrar em coma, quando me aprontava para ir embora, ela disse de repente, leve o pé de abacaxi para casa. Olhando-a, não parecia que estivesse pior do que nos outros dias. Naturalmente, não lhe tinham contado nada sobre o câncer. No entanto, parecia que ela sabia e sussurrou aquelas palavras como se fossem a sua última vontade. Surpreso, falei, por quê? Se secar não tem importância, fique com ele aqui. Mas minha mulher me implorou, chorando, eu não posso mais dar água a ela, é uma planta alegre, que vem do sul. Leve-a embora antes que a morte a leve. Fui obrigado a levá-la, não tinha escolha. Eu chorava sem parar, mas não podia pegar um táxi, embora fizesse um frio de cão. Um homem chorando não pode pegar um táxi. Acho que foi então que pensei pela primeira vez que eu não gostava de ser homem. Depois me senti mais calmo. Caminhando, eu chegara à estação e depois de ter bebido alguma coisa num bar, decidi voltar de metrô. Era tarde da noite e soprava um vento gelado no apartamento. Enquanto segurava o vaso, tremendo com as folhas me espetando no rosto, do fundo do coração, pensei que dividindo aquele momento comigo, havia apenas o pé de abacaxi. Fechei os olhos, ambos expostos ao vento, agarrados, protegendo-se mutuamente contra o frio. Não havia no mundo 2 vidas tão solitárias quanto as nossas. Agora, minha mulher, a única pessoa que me compreendia, sentia-se mais próxima da morte do que de mim ou da planta. Quando minha mulher morreu, pouco depois, a planta também secou. Por inexperiência, eu lhe dera muita água. Foi quando estava botando o pé de abacaxi num canto do jardim que, embora de modo inexplicável, compreendi claramente uma coisa que parece banal quando se fala nela. Compreendi que não era o centro do mundo. Por certo, minha cota de sofrimentos não era diferente da dos outros. Não era eu quem podia decidir. Então pensei, é melhor aproveitar o máximo o que resta. Assim, me tornei mulher, e aqui estou eu. Entendi o que ela estava tentando me dizer, mas me lembro que pensei, perplexa. Então viver é isto? Mas agora compreendo tão claramente que gostaria de gritar. Por que temos tão poucas opções? Por que viver como vermes, sempre derrotados, preparando o que comer, comendo e indo dormir? Mesmo os que amamos vão morrer um dia. Ainda assim, parar de viver é inaceitável. Também hoje à noite, a escuridão é profunda, minha respiração é difícil. No meu sono pesado e inquieto, luto com um demônio de cada vez. Na manhã seguinte, o tempo estava claro. Precisava me preparar para a viagem e estava lavando umas roupas quando o telefone tocou. 11h30. Normalmente ninguém ligava àquela hora.
Intrigada, levantei o fone e uma voz ao mesmo tempo rouca e aguda gritou: "É você, Mikage? Há quanto tempo?" "Chika-chan?" Perguntei surpresa. Ela estava telefonando da rua, mas apesar do barulho dos carros, reconheci logo a sua voz e a vi diante de mim. Chika-chan era uma travesti que dirigia o clube de Eriko. Antigamente, ela dormia muitas vezes na casa dos Tanabe. Com a morte de Eriko, o clube ficara para ela. Digo ela, embora não se possa negar que Chika-chan tem um aspecto masculino, pelo menos se comparada com a Eriko. Mas bem produzida, ela fica bonita, e é alta e magra, as roupas vistosas lhe caem bem, e ela tem gestos femininos. Uma vez no metrô, um moleque começou a rir dela e levantou-lhe a saia. Ela desandou a chorar sem parar. É uma pessoa frágil. Não gosto de admitir, mas quando estamos juntas, tenho a sensação de que sou mais masculina do que ela. Mikage, estou aqui perto da estação do metrô. Será que você podia descer um minutinho? Preciso lhe falar. Você já almoçou? Ainda não. Então vamos almoçar juntas. Venha logo, fique esperando no Sarashina, disse Chika-chan e desligou. Eu não podia deixar de ir. Sem estender a roupa para secar, saí. Subi a rua correndo no ar sereno e brilhante daquele meio-dia de inverno. Quando cheguei ao restaurante de soba, numa das ruazinhas apinhadas de lojas diante da estação, encontrei Chika-chan comendo tanuki soba, vestindo um agasalho esportivo como o que todo mundo usa. Aproximei-me e chamei: Chika-chan, Mikage, finalmente! Depois de tanto tempo, você se transformou numa bela mulher. Estou quase me sentindo inferiorizada. Disse em um tom muito alto. A emoção de tornar a vê-la atenuou um pouco meu embaraço. Eu não conhecia ninguém com aquela desenvoltura, aquele rosto sorridente que parecia proclamar onde quer que estivesse: fiquem sabendo, eu não me envergonho. Chika-chan me olhava radiante. Eu, meio acanhada, pedi em voz alta uma sopa de udon com frango. A dona do restaurante, atarefada, com um gesto brusco, plantou um copo de água na minha frente. Sobre o que quer me falar? Perguntei tomando a sopa. Geralmente, quando dizia que queria falar, era só para comentar futilidades. Pensei que agora também seria assim. Em vez disso, baixando a voz como se tratasse de uma coisa muito grave, disse: Trata-se de Yuichi. Senti uma pontada no coração. Ontem à noite, já bem tarde, ele apareceu no clube. Disse: Não consigo dormir, estou me sentindo mal. Preciso mudar de ares. Vamos juntos para um lugar qualquer. Mikage, não fique pensando coisas, viu? Conheço aquele rapaz desde que ele era desse tamaninho. Entre nós não há nada nesse sentido. Somos como mãe e filho, mãe e filho. Eu sei, falei rindo. Chika-chan continuou. Sabe, fiquei surpresa. Está certo, sou uma retardada e jamais entendo os sentimentos das pessoas, mas ele é um rapaz que não exibe seus pontos frágeis diante dos outros. Talvez chore com facilidade, mas não demonstra. Ele continuava insistindo: vamos para um lugar qualquer. Seu rosto estava esquisito. Parecia que ia ter um troço. Gostaria muito de ter saído com ele, mas estou tentando reerguer o clube. Todos ainda estão chocados. Como é que eu vou sair? Eu repetia: não posso. E ele, com o ar abatido, falava: então quer dizer que tenho que ir sozinho. Eu lhe dei o endereço de uma pensão que conheço. E daí? E daí que eu disse por brincadeira: vá com Mikage, só por brincadeira, eu juro, mas Yuichi, muito sério, disse: ela vai para isso a trabalho, e depois não quero envolvê-la nos meus problemas. Logo agora que as coisas estão dando certo para ela, não seria justo. De repente, meu pensamento clareou. Mas isto é amor, disse comigo mesma. Sim, é amor, tenho certeza. Tenho o endereço e o número do telefone da pensão. Mikage, vá ao encontro dele. Chika-chan, respondi. Devo viajar amanhã, vou ao trabalho. Eu estava em estado de choque. Tinha entendido. Era como se eu pudesse ver dentro dele. Yuichi também agora queria fugir para longe, mas seu impulso de fuga era 1000 vezes maior do que o meu. Queria ir sozinho para um lugar onde fosse possível não pensar nada. Fugir de tudo, inclusive de mim. Talvez com a ideia de não voltar logo. Era isso, eu tinha certeza. O trabalho, disse Chika-chan, inclinando-se para mim. Nesses casos, só há uma coisa que a mulher pode fazer, mas não me diga que você ainda é virgem. Ou será que vocês dois andaram transando? Chika-chan, mas não pude deixar de pensar. Quem dera todos fossem como Chika-chan. Vista pelos seus olhos, a situação entre mim e Yuichi parecia muito mais feliz do que era na realidade. Penso muito, falei. Eu soube há pouco tempo o que houve com Eriko, e ainda estou toda confusa, mas para ele deve ser muito pior. Numa hora como essa, preciso ser carinhosa com ele. Então, de repente, Chika-chan ficou séria e levantou a cabeça do prato de soba. É isso mesmo, sabe? Naquela noite, eu não estava no clube e não assisti à morte de Eriko. Por isso, ainda não consigo acreditar. Eu conhecia aquele homem.
Se quando ele começou a frequentar o clube, Eriko tivesse me contado tudo, eu jamais teria deixado que uma coisa dessas acontecesse. Yuichi também não. Ele é um rapaz tão bom. Enquanto assistíamos ao telejornal, ele fez uma cara horrível e disse: todos os que matam deveriam morrer. Pobre Yuichi, ficar sozinho assim. E Eriko, que sempre sabia resolver tudo, acabou daquele jeito. É demais. Lágrimas começaram a correr dos olhos de Chika-chan. Enquanto eu a olhava, confusa, ela desandou a chorar alto e todos no restaurante se viraram para ver. Os soluços sacudiam seus ombros e as lágrimas pingavam no caldo de soba. Mikage, estou muito sozinha. Como é que podem acontecer essas coisas? Será que os deuses não existem? É duro não poder ver Eriko nunca mais, nunca mais. Eu e Chika-chan, que não parava de chorar, saímos do restaurante e eu a acompanhei até a estação com os braços nos seus ombros altos. Perdoe-me, disse, enxugando os olhos com um lenço bordado, e quando chegamos, ela me enfiou na mão um pedaço de papel em que estava escrito o número do telefone e o endereço da pensão onde Yuichi estava. Pensei, no submundo não falta senso prático. Comovida, fiquei olhando suas costas largas se afastando. Dela eu conhecia certos comportamentos superficiais, as confusões amorosas e até sua falência no tempo em que era comerciante, mas acho que não conseguirei me esquecer da beleza do seu pranto. Fez-me sentir que a alma guarda algo muito precioso. Sob o céu azul, respirando o ar cristalino e pungente daquele dia de inverno, estava esmagada por tudo aquilo. Não sabia mais o que fazer. O céu estava azul, muito azul. As árvores nuas, como silhuetas escuras, cortadas, eram batidas pelo vento gelado. Será que não existem deuses? No dia seguinte, conforme o programado, viajei para Izu. A comitiva era composta pela mestra, um grupo de mulheres da sua equipe e um fotógrafo. A viagem prometia ser alegre e agradável, e até o programa de trabalho não era muito pesado. Pensei, uma viagem neste momento me parece um sonho. Um presente dos céus. Tinha a impressão de que me libertara dos 6 meses anteriores. Naqueles 6 meses, desde que vovô morreu até a morte de Eriko, aparentemente tudo tinha corrido muito bem entre Yuichi e eu. Mas dentro de nós, as coisas iam se complicando. Os momentos felizes e os momentos tristes eram demasiado intensos. Era impossível conciliar sua intensidade com a vida de todos os dias. Por isso, com muito esforço, nós dois tínhamos procurado construir um espaço tranquilo. Eriko era o sol que iluminava aquele espaço. A experiência daqueles meses penetrara na minha alma e me fizera mudar. A princesa aborrecida e mimada que eu era estava tão distante que agora só podia ver sua imagem no espelho. Olhando pela janela do trem, aquela paisagem serena que passava rápida, reparei a distância ilimitada que se abria dentro de mim. Eu também estou exausta, pensei. Também preciso me afastar de Yuichi para achar um pouco de paz. É muito triste, mas é verdade. Aconteceu naquela noite. Vestindo o yukata, fui até o quarto da mestra e disse: "Tô com uma fome terrível. Posso sair para comer alguma coisa?" Uma senhora da equipe que estava lá com ela caiu na gargalhada. Pobre Mikage, não comeu nadinha hoje à noite. De pijama, sentadas no futon, já estavam se preparando para dormir. Eu estava faminta. No jantar só tinha servido pratos vegetarianos, que eram a especialidade daquele hotel. Eu, que geralmente como tudo, não consegui tocar nas verduras, cujo cheiro era insuportável. A mestra riu e me deu permissão. Passava das 10. Atravessei o longo corredor até o meu quarto, mudei de roupa e saí do hotel. Com medo de ficar trancada fora, abri sem fazer barulho a saída de emergência dos fundos. Aquele dia fora dedicado a um trabalho sobre os horríveis pratos vegetarianos, mas no dia seguinte iríamos para outra região. Enquanto caminhava à luz da lua, pensei: talvez não fosse mal viver sempre assim, viajando de um lugar para o outro. Claro, se eu tivesse uma família e um lar para onde voltar, me pareceria uma vida de aventuras, mas sozinha como estou, talvez me desse uma sensação maior de solidão, e com isso a diversão acabaria. Mas seja como for, provavelmente é este modo de vida que mais combina comigo. Quando se está viajando, o ar está sempre puro e o coração sereno. Se eu não tivesse ninguém, gostaria de viver assim, mas não sou livre, conheci a alma de Yuichi. Se eu pudesse não voltar, como seria mais fácil? Durante algum tempo, continuei descendo a rua cheia de hotéis. As silhuetas escuras das montanhas contemplavam as ruas, mais negras do que a noite. Ruas cheias de turistas bêbados e com frio, usando tanzen sobre seus yukatas, rindo ruidosamente. Eu sentia uma espécie alegre de excitação. Estava sozinha sob as estrelas, numa rua desconhecida. Caminhava pisando na minha sombra, que os lampiões alongavam e encolhiam.
Para evitar os bares muito barulhentos que me davam medo, andei até perto da estação. Foi espiando as vitrines das lojas de souvenir, completamente vazias, que percebi a tabuleta de um pequeno restaurante ainda aberto. Olhando através da porta corrediça de vidro, vi lá dentro um balcão, com um único freguês. Tranquilizada, abri a porta e entrei. Queria comer algum prato substancioso e farto. Pedi um katsudon. Tenho que fritar a carne e vai levar algum tempo, está bem? Perguntou o dono da casa. Fiz que sim com a cabeça. O restaurante era novo e cheirava madeira fresca. Tinha a atmosfera agradável de um lugar bem cuidado. O tipo de lugar onde geralmente se come bem. Enquanto esperava, vi um telefone perto de mim. Estendi a mão, levantei o telefone com a maior naturalidade e tirei da bolsa o número de Yuichi e telefonei para a pensão dele. Enquanto a mulher que tinha atendido chamava, pensei que desde que Yuichi me telefonara dando a notícia da morte de Eriko, eu associava o telefone à desolação que adivinhava nele. Mesmo quando Yuichi estava ali, na minha frente, era como se na realidade estivesse em outro lugar, num mundo diferente, na outra extremidade do fio. Era um mundo bem mais escuro do que aquele em que eu vivia. Era como o fundo do mar. Alô? Era ele. Yuichi? Era um alívio ouvir a voz dele. Mikage? Como é que você conseguiu me achar aqui? Ah, sim, Chika-chan. Sua voz calma, meio distante, corria pelos fios atravessando a noite. Fechei os olhos e fiquei ouvindo a vibração tão familiar da voz de Yuichi. Era como ondas de solidão quebrando-se na praia. O que é que tem aí onde você está? Perguntei. Tem um Dennis. É brincadeira. Há um santuário na montanha. Parece que é famoso. Embaixo existem restaurantes de tofu. Que tipo de cozinha é? Parece interessante. É, talvez pra você fosse interessante, mas sabe, é praticamente só tofu. Não há outra coisa. Não que seja ruim, mas depois de algum tempo, cansa. Ao molho, cozido, com miso, frito, agridoce, com gergelim, mas sempre tofu. Nem preciso dizer que até a sopa era de tofu com ovos. No final, eu estava esperando o arroz. Pensando, até que enfim alguma coisa ainda consistente. E o que me trouxeram? Arroz cozido no chá verde. Me senti um velhinho. Que dupla! Eu também hoje estou quase em jejum. Como? No seu hotel não se come? Sim, mas não consegui engolir nada do que serviram. Se você que come quase tudo não conseguiu encontrar nada que lhe agradasse, deve ter sido ruim mesmo. Mas não faz mal. Parece que amanhã vamos comer muito bem. Você que é feliz. Quem sabe o que vou comer amanhã? Vou tentar adivinhar. Caldo de tofu, aposto? Provavelmente aquecido sobre carvão de pedra, numa panelinha de barro, não é? Chikatinha deve ter me recomendado este lugar com tanto entusiasmo porque é louca por tofu. Como pensão, é ótimo. As janelas são grandes e se avista uma espécie de cascata. Mas eu ainda estou em fase de crescimento e tenho vontade de comer coisas ricas em calorias e gordura. Mas que coisa engraçada. Estamos os dois sob o mesmo céu noturno, e os dois de estômago vazio, e o Yuichi. É bobagem, mas não sei por que naquele momento não consegui dizer triunfantemente: estou prestes a comer um katsudon. Me parecia uma traição. E depois era bom pensar que na imaginação de Yuichi nós dois estávamos igualmente famintos. Naquele instante tive uma inspiração inesperada. Nossa situação surgiu diante dos meus olhos com clareza. Os nossos sentimentos vagavam numa escuridão rodeada de morte e estávamos a ponto de enfrentar juntos uma curva delicada. Quem sabe se ultrapassada aquela curva, começaríamos a nos separar seguindo caminhos diferentes. Neste caso, ficaríamos sempre apenas amigos. Eu sabia com certeza absoluta, só que não sabia o que fazer. Quando é que você vai voltar para casa? Perguntei. Depois de um momento de silêncio, Yuichi respondeu. Logo. Ele não sabe mentir, pensei. Continuará fugindo enquanto tiver dinheiro. Vai acontecer o mesmo que aconteceu quando devia me informar sobre a morte de Eriko. Vai deixar que a depressão tome conta dele e não conseguirá mais me chamar. Faz parte da sua natureza. Então depois a gente se fala, eu disse. Claro, em breve. Talvez nem ele mesmo soubesse explicar sua necessidade de fugir. Ei, por favor, não vá se suicidar, falei brincando. Tudo bem, disse Yuji rindo, e desligou. De repente, um cansaço terrível tomou conta de mim. Após desligar, fiquei um bom tempo olhando para a porta do restaurante, ouvindo vagamente o som de coisas arrastadas pelo vento lá fora. Ouvia-se também a voz dos transeuntes passando enrolados nos seus sobretudos. Mais uma vez, a noite descera, passando sobre toda a terra. Finalmente, eu estava a ponto de ficar realmente só, chegando ao fundo da solidão mais profunda e inacessível. O que nos abate não são as circunstâncias ou alguma força exterior,
A derrota nos golpeia no íntimo. Pensei do fundo da minha alma. Estou completamente sem energia. Bem à minha frente, alguma coisa está acabando, alguma coisa que eu não queria que acabasse, e eu nem sequer consigo sofrer, nem mesmo lutar. Só havia uma desesperança pesada em mim. Gostaria de pensar em tudo outra vez, com calma, num lugar mais alegre, cheio de luzes e flores. Mas então seria muito tarde. Finalmente o katsudon chegou. Procurei me animar e separei os pauzinhos. Não se combate com o estômago vazio, disse a mim mesmo. Pela aparência, já parecia bom, mas depois de provar, pensei, está espetacular, incrivelmente bom. Está ótimo, gritei espontaneamente para o dono do restaurante. Eu sei, ele sorriu satisfeito. Por mais fome que eu estivesse, eu sou uma profissional. Aquele katsudon fora preparado com maestria absoluta. Podia-se defini-lo como uma obra-prima. Boa carne, molho excelente, perfeito ponto de cozimento dos ovos e das cebolas, arroz cozido no ponto certo. Não havia o menor defeito. Só então me lembrei de que a mestra nos tinha falado daquele restaurante. Ela disse, é pena que não sobra tempo para irmos até lá. Eu tinha tido sorte mesmo. Se Yuji também estivesse aqui, pensei, e logo, tomada por um impulso repentino, disse ao dono da casa. Será que poderia me preparar outra porção para a viagem? Foi assim que, quase à meia-noite, me vi fora do restaurante, satisfeita com o jantar, com o katsudon ainda quente e embrulhado, sozinha e sem a menor ideia do que fazer. Enquanto pensava, que foi que me deu na cabeça? E agora, o que é que eu faço? Eu vi um táxi vindo na minha direção. Decidi aproveitar na mesma hora. Entrando no carro, falei. Ouça, será que me levaria até Isehara? Até Isehara? Perguntou ele em tom espantado, virando-se para me olhar. Por mim tudo bem, senhorita, mas é longe. Olhe que vai lhe custar caro. Eu sei, mas trata-se de uma coisa muito urgente. Falei em tom solene, como a Joana de Arc na presença do rei. Pensei que com isso ele acreditaria em mim. Quando chegarmos, eu lhe pagarei a corrida. Depois gostaria que me esperasse por uns 20 minutos, até eu terminar o que preciso fazer e me trouxesse de volta. Ah, é um encontro amoroso, riu ele. Sim, é isso mesmo, respondi com um sorriso forçado. Então vamos. O táxi começou a correr na noite rumo a Isehara. Os únicos passageiros, eu e o katsudon. Cansada pelos afazeres do dia, cochilei e só acordei quando o carro começou a correr veloz por uma estrada quase deserta. Meu corpo estava quente, entorpecido pelo sono, mas minha consciência estava bem desperta e lúcida. No automóvel escuro, aprumei o corpo e olhei pela janela. O taxista disse, com a estrada livre não demoramos muito, estamos quase chegando. Que bom, falei, e ergui o rosto para olhar para o céu. A lua estava cheia, alta e luminosa, atravessava o céu noturno, apagando as estrelas. De tempos em tempos se escondia atrás das nuvens, mas logo aparecia de novo, enorme. Dentro do carro estava quente e minha respiração embaçava o vidro. A silhueta das árvores, dos campos, das montanhas sumindo velozes pareciam figuras de uma colagem. De vez em quando, caminhões nos ultrapassavam roncando, e no silêncio que se seguia, o asfalto brilhava sob a lua. Finalmente chegamos a Isehara. Ao longo das estradas, mergulhadas numa escuridão profunda, entre uma casa e outra, viam-se as portas de pequenos templos shintoístas. O carro subia veloz por uma ladeira estreita. Viam-se os cabos grossos do teleférico suspensos, perdendo-se na direção das montanhas. Nessas regiões, antigamente, os monges não podiam comer carne, então comiam tofu. Inventaram muitas maneiras de cozinhá-lo. Agora virou moda e os hotéis preparam tofu para os turistas. É bom, sabe? Se vier de dia, poderá prová-lo, disse o taxista. Sim, eu também ouvi falar nisso. Cada vez que passávamos sob a luz de um poste, eu aguçava os olhos para ver o mapa. Pronto, pare ali na esquina. Volto logo. Tudo bem, disse ele e parou. Fora fazia um frio terrível e minhas mãos e meu rosto gelaram na hora. Peguei as luvas, calcei-as, ajustei nos ombros a mochila em que tinha posto o katsudon e me dirigi para a subida sob a luz da lua. O que eu mais temia aconteceu. A pensão em que Yuichi se hospedara não era uma daquelas construções antigas em que é fácil entrar mesmo de noite. A porta de vidro automática estava fechada hermeticamente e outra porta fechada à chave impediu o acesso à escada de segurança externa. A única coisa que me restava era voltar à rua principal e telefonar. Não houve resposta. Era normal aquela hora da noite. Lá estava eu, de novo, na frente da pensão, olhando com desânimo para a fachada. Não havia uma única luz acesa.
pensei. Mas que ideia minha de vir até aqui. Não queria me entregar tão depressa. Fui até o jardim nos fundos, enfiando-me com dificuldade na passagem estreita ao lado da saída de emergência. Como o principal atrativo da pensão era o jardim que dava para a cascata de que Yuichi me falara, todas as janelas deviam ficar de frente para ela, mas não havia uma sequer aberta. Suspirando, olhei para o jardim. Do alto, uma cascata fininha caía murmurando sobre uma rocha coberta com musgo aonde se podia chegar por uma pontezinha. No escuro, inocentes fiozinhos daquela água gelada salpicavam tudo. A cascata estava iluminada pela luz verde e ofuscante de refletores dispostos aqui e ali. As árvores se destacavam tanto que pareciam artificiais. Aquela visão me lembrava o cruzeiro na selva da Disneylândia. Que verde falso, pensei. E voltei a olhar para as janelas apagadas que ocupavam toda a fachada do prédio. Não sei porquê, naquele momento, tive certeza de que o quarto no canto perto de mim era o de Yuichi. Tive também a impressão de que eu podia espiar facilmente na janela dele e, sem pensar, tentei subir num monte de pedras. Dali, o beiral do telhadinho que ficava entre o térreo e o primeiro andar me parecia muito mais próximo. Pensei que se me esticasse eu poderia alcançá-lo. Testei a firmeza das pedras, subi numa, depois noutra, aproximando-me um pouco mais. Depois tentei me agarrar na calha. Era difícil alcançá-la. Tomei impulso, pulei e me agarrei com uma mão. Com toda a minha força, consegui empurrar o outro braço sobre o telhado, até a altura do cotovelo, e agarrei uma telha com firmeza. De repente, me senti jogada contra o prédio e senti que meu físico pouco treinado estava quase cedendo. Eu estava realmente numa posição crítica, agarrada a uma telha com uma mão só e equilibrada sob as pedras que mal estava tocando com a ponta dos pés. Meus braços estavam paralisados pelo frio. Para piorar a situação, a mochila escorregara para um lado. Pronto, pensei, em que enrascada me meti por querer seguir um capricho repentino, pendurada num telhado e semi-congelada. Tentei olhar para baixo. O ponto de onde eu partira parecia escuro e distante, e a cascata ressoava com um fragor terrível. Não há outra coisa a fazer, pensei, e usando toda a minha força, tentei erguer-me com os braços. Para içar a parte superior do corpo para cima do telhado, apoiei as pernas contra a parede e dei um empurrão decidido. Ouviu-se um baque e uma dor muito aguda atravessou meu braço direito. Rolei para longe do telhado, sobre uma superfície de cimento, e acabei com os pés numa poça suja de talvez água da chuva. Ainda estava estendida naquela posição quando, olhando para o meu braço, percebi assombrada que ele estava coberto de sangue. Fiquei tonta. Sem mudar de posição, apoiei a mochila perto de mim, levantei os olhos e, contemplando as nuvens e a lua que brilhava além do telhado, pensei: nem sei como consegui num momento como aquele, talvez fosse o desespero, talvez eu seja um filósofo da ação. Todos nós achamos que temos muitos caminhos e que podemos escolher por nós mesmos. Mas talvez fosse mais exato dizer que sonhamos um momento de escolher. Comigo também foi assim, mas agora eu sei com tanta clareza que poderia traduzi-lo em palavras. O caminho sempre está decidido, não, porém, num sentido fatalista. Nosso respirar contínuo, nossos olhares, os dias que se sucedem, é que o decidem naturalmente. Assim, qualquer um pode, como se fosse a coisa mais natural do mundo, encontrar-se em pleno inverno dentro de uma poça de água suja, em cima de um telhado, numa cidade desconhecida, olhando para o céu noturno, ao lado de um katsudon. Ah, como a lua é linda! Levantei-me e bati na janela de Yuichi. Tive a impressão de estar esperando há bastante tempo. Enquanto estava lá fora e o vento chicoteava minhas pernas molhadas, de repente uma luz se acendeu e do fundo do quarto apareceu Yuichi com uma expressão alarmada. Eu estava de pé sobre o telhado e a janela só deixava ver a parte superior do meu corpo. Yuichi arregalou os olhos e vi seus lábios se moverem. Mikage? Fiz que sim com a cabeça e bati de novo. Só então, confuso, ele abriu a janela. Estendi-lhe a mão gelada e ele me puxou para dentro. Seus olhos ficaram ofuscados devido à repentina passagem para a luz. Entrando naquele quarto quente, que parecia pertencer a um outro mundo, tive a sensação de que meu corpo e meu espírito, que estavam agindo cada qual por conta própria, voltavam a unir-se. Vim trazer-lhe um katsudon. Entrega a domicílio, disse. Você entende? Estava tão bom que me senti culpada comendo sozinho. Tirei da mochila o embrulho com o katsudon. A luz fluorescente iluminava o tatame verde. A televisão estava ligada baixinho. No futon, clara, estava a marca do corpo de Yuichi.
Aconteceu há muito tempo, disse Yuichi. Nós nos falamos num sonho, agora também é um sonho? Que tal cantarmos de novo, nós dois juntos? Falei rindo. No exato momento em que vira Yuichi, o senso da realidade se afastara rápido da minha mente. O fato de nos conhecermos já há tanto tempo, de termos vivido na mesma casa, parecia apenas um sonho distante. O coração dele agora não fazia mais parte do mundo, e seus olhos frios me davam medo. Yuichi, você me faria um chá? Devo ir embora logo, mesmo sendo um sonho, quis acrescentar. Claro, disse ele, e pegou o fogareiro e o bule. Pouco depois o chá estava pronto, quente e fumegante. Bebi segurando a taça com as duas mãos. Que alívio! Eu estava voltando à vida. Depois me dei conta da atmosfera pesada do quarto. Eu sentia que estava dentro do pesadelo de Yuichi. Se ficasse muito tempo lá, acabaria me tornando parte daqueles sonhos e me confundiria com suas trevas. Então, por intuição ou por destino, disse: Yuichi, na verdade você não quer mais voltar, não é? Você quer deixar para trás a vida absurda que viveu até agora e tentar tudo de novo desde o começo. Não adianta mentir, eu entendi tudo. Eu estava falando de desespero, mas me mantinha estranhamente calma. Agora, seja como for, aqui está um katsudon, pode comer. Caiu um silêncio implacável, opressivo, que me deu vontade de chorar. Yuichi, baixando os olhos como se estivesse com um sentimento de culpa, pegou o katsudon. Naquela atmosfera que nos paralisava, uma coisa inesperada nos ajudou a prosseguir. Mikage, que houve com a sua mão? Perguntou Yuichi, notando meu ferimento. Não é nada, vamos, coma logo enquanto está meio morno, disse apontando para o embrulho. Yuichi ainda estava com uma expressão perplexa, mas levantou a tampa da embalagem e disse: parece bom, e começou a comer o katsudon que o dono do restaurante embrulhara com tanto cuidado. De repente fiquei aliviada. Eu tinha feito tudo o que podia. Sei disso com clareza. Era um cristal cintilante dos tempos felizes, voltando de repente a aflorar do sono profundo da memória, que nos ajudava a ir em frente. O perfume daqueles dias voltava a exalar na minha alma como um sopro de vento fresco. Mais algumas lembranças familiares. A noite em que ficamos esperando o Eriko jogando Family Game no computador. Depois, embora mortos de sono, nós três saímos para comer okonomiyaki. Uma revista em quadrinhos engraçadíssima que Yuichi me deu uma vez quando eu estava chateada com meu trabalho. Quando a leu, Eriko também riu até as lágrimas. O aroma da omelete numa ensolarada manhã de domingo, a sensação do cobertor sendo estendido carinhosamente sobre meu corpo quando eu adormecia no chão. Quando abri os olhos, sonolenta, vi a barra da saia e as pernas esguias de Eriko afastando-se. Aquela vez que Yuichi a trouxe bêbada para casa e nós dois a levamos até seu quarto. A cor das libélulas vermelhas voando alucinadas no céu noturno, enquanto Eriko amarrava a faixa do seu yukata para o matsuri de verão. As lembranças realmente belas continuavam a viver e brilhar para sempre, pulsando, uma a uma junto do tempo que vai passando. Quantos almoços, quantos jantares juntos, quantas tardes, quantas noites. De repente, Yuichi disse: Por que quando como alguma coisa com você, tudo é sempre tão gostoso? Não será porque o apetite e o desejo sexual ficam satisfeitos ao mesmo tempo? Falei rindo. Não, não e não, disse Yuichi rindo muito. Talvez porque a gente seja uma família. Aquela atmosfera serena tinha voltado para nós, mesmo com a ausência de Eriko. Yuichi estava comendo o katsudon, eu estava bebendo chá. A escuridão não abrigava mais a morte, finalmente. Agora preciso ir, disse levantando-me. Ir? Disse Yuichi surpreso. Para onde? De onde você veio? Você quer saber? Disse brincando e fazendo uma careta. Vou lhe contar. Esta noite é real. Depois comecei a falar sem parar. Vim de Izu de táxi. Yuichi, não quero perder você. Nós dois, mesmo vivendo sozinhos, sempre vivemos sem pensar muito nisso, da forma mais indolor possível. Não podíamos fazer outra coisa. A morte, que na nossa idade não deveríamos ter conhecido tão de perto, era pesada demais para nós. Pode ser que no futuro, estando comigo, você passe por dores, dificuldades, problemas, mas se você quiser, podemos construir juntos uma vida complicada, mas mais feliz do que uma vida solitária. Quando você estiver melhor, pense nisso sem pressa. Não desapareça de mim. Yuichi largou os pauzinhos e me olhou bem nos olhos dizendo: Acho que nunca mais vou comer um katsudon tão bom como este na minha vida. Estava incrivelmente delicioso. Murmurei sorrindo.
Fui realmente patético, mas na próxima vez vou lhe mostrar que sei ser homem. Que sei ser forte, disse Yuichi rindo também. Vai despedaçar uma lista telefônica? Sim, e vou levantar um carro com uma mão só e jogá-lo longe. E vai empurrar um caminhão até esmagá-lo contra um muro só com as mãos? Eu disse que vou agir como homem, não como um vândalo. O rosto risonho de Yuichi brilhava. Compreendi que devia ter conseguido tocar alguma coisa dentro dele. Bem, agora vou mesmo. Não gostaria que o táxi me deixasse aqui. Disse e me encaminhei para a porta. Mikage. Sim? Cuide bem de você. Sorri e me despedi. Saí da pensão, agora pela porta principal, e corri até o táxi. De volta ao hotel, me enfiei no futon. Fazia tanto frio que dormi com o aquecedor ligado. O ruído de chinelos indo e vindo e voltando pelo corredor e as vozes do pessoal do hotel me acordaram. De repente, percebi que o tempo mudara completamente. Fora da janela, o céu estava coberto de pesadas nuvens cinzentas e um vento furioso espalhava flocos de neve. Levantei-me preguiçosamente com a sensação de que a noite passada fora um sonho e acendi a luz. Além dos vidros contra as montanhas que se destacavam claramente, a neve dançava e as árvores curvavam-se ao vento. O quarto estava quente, branco e luminoso. Me enfiei de novo no futon e fiquei um bom tempo olhando a nevasca gelada. Meu rosto queimava. Érico não existe mais. Foi naquele momento, olhando para aquela cena, que realmente entendi. Não importava o rumo que as coisas entre mim e Yuichi iriam tomar. Por mais longa e bela que a vida pudesse ser, eu nunca mais a encontraria. As pessoas caminhavam à beira do rio, enregeladas. A neve começava a se acumular em cima dos carros, as árvores dobravam-se ao vento e as folhas secas continuavam caindo. A moldura metálica da janela brilhava fria. Logo ouvi do outro lado da porta a voz alegre da mestra que vinha me chamar. Mikage, você está acordada? Olha a neve, a neve! Já vou! Gritei e me levantei. Me vesti para começar um novo dia. De novo, começando tudo de novo. Na última noite, num pequeno hotel em Shimuda, onde tínhamos ido para um trabalho sobre cozinha francesa, nossa viagem se encerrou com um rico banquete. Não sei porquê, todos os meus colegas iam cedo para a cama. Eu, que sou noitivaga, também naquela noite não estava com vontade de dormir. E quando todos tinham se recolhido aos seus quartos, saí para passear pela praia diante do hotel. Tinha posto casacão e 2 pares de meia, mas assim mesmo estava com um frio de cão. Comprei uma latinha de café quente numa máquina automática, pus no bolso e saí caminhando. Estava quentíssima. Vista do muro, a praia era uma extensão de sombra esbranquiçada e indistinta, no mar negro como tinta. De quando em quando apareciam franjas de luz rendilhadas. Com o vento gelado me batendo no rosto, a noite parecia ecoar na minha cabeça. Desci a escada escura que levava até a praia. A areia estava seca e fria. Fui até perto da água e me pus a caminhar bebendo café na latinha. Olhando para o mar sem fim envolto pelas trevas e para as rochas altas e íngremes contra as quais as ondas se lançavam com estrondo, fui invadida por uma sensação estranhamente doce e triste. Quem sabe quantas coisas felizes e dolorosas ainda acontecerão comigo, com ou sem Yuichi. Vi a luz de um farol vindo de longe, girando. Veio vindo na minha direção, depois se afastou, deixando uma trilha luminosa sobre as ondas. Sim, sim, repeti comigo mesma, e voltei para o meu quarto no hotel com o nariz pingando por conta do frio. Depois de tomar um banho bem quente e de ter mudado toda a roupa, sentei na cama e estava esperando a água do chá esquentar quando o telefone tocou. Atendi e a telefonista do hotel disse: "Há uma chamada para a senhorita, fique na linha, por favor." Pela janela, eu via lá fora o jardim do hotel, o gramado escuro e, no fundo, o portãozinho branco. Além do portão, a praia fria onde estivera até há pouco e o mar negro e agitado. O barulho das ondas chegavam até mim. Alô? Era a voz de Yuichi. Finalmente consegui encontrar você. Não foi fácil. Você está chamando de onde? Perguntei sorrindo. Meu coração começava a tranquilizar-se. De Tóquio, respondeu Yuichi. Compreendi que não haveria maiores explicações. Hoje foi o último dia, volto amanhã, disse. Você comeu muita coisa boa? Deixe-me ver, sashimi, camarões, javali. E hoje cozinha francesa, engordei um pouco. Ah, e a propósito, despachei para minha casa um pacote onde pus um pouco de tudo, wasabizuki, torta de enguia, chá verde, pode ir buscar se quiser. E sashimi e camarões? Perguntou Yuichi.
Esse tipo de coisa não dá para mandar pelo correio, disse rindo. Ouça então, como amanhã vou lhe apanhar na estação, compre e traga você mesma. A que horas você vai chegar? Perguntou Yuichi em tom alegre. O quarto estava quente e o vapor da água fervente se espalhava no ar. Comecei a dizer-lhe o horário de chegada e o número da plataforma.